foi professora de vocês há algum tempo atrás. Ela está aqui hoje para nos conceder uma entrevista sobre a criação do hino da escola, porque ela foi uma das participantes da criação desse hino. Então vocês vão ter um tempo para fazer perguntas para ela e ela está à disposição para responder as nossas perguntas. Fiquem à vontade. Vamos começar com o Lucas. Por que fazer hino escolar? Nós trabalhávamos os hinos pátrios, né? Aí um dia eu questionei para os alunos, nosso país tem um hino. Eu converso assim com quinta série, né? Nosso estado tem hino, nossa cidade também tem. Então vamos fazer um hino para nossa escola. Então a ideia surgiu porque era trabalhado os hinos naquela época, como hoje também. A criação do hino da escola, e em que ano? A oitava série, né? Eu trabalhava com a oitava, mas quinta e oitava série que participou. Teve a participação da professora Margarete, mas foi no final, depois que já estava bem, né, adiantado. E um aluno que era do ensino médio, que também teve participação no hino. E o hino foi modificado? Na verdade, o hino não foi modificado. O que aconteceu foi que, no primeiro momento, os alunos criaram uma redação, né? Falando da escola, o valor da escola da comunidade. Depois, eu fui lendo essa redação e trouxe para eles tornar em estrofe, que seria mais fácil para a professora, né, tá montando a música. Então, o hino não foi modificado. O que aconteceu foi, primeiro passo, redação, né? Como seria mais eu estar tornando estrofe, né, sozinha, então eu trouxe para eles mudaram estrofe. Então, o que aconteceu foi, a gente enxugou, foi enxugando a letra. Então, tem várias letras, mas nada modificado. E chegou no fim, foi um resumo de todos que, de repente, uma frase, mais um modificado não existiu. Quem levou para fazer o hino? Acho que eu demorei um bimestre, umas 8 aulas, na verdade. Né? Porque eu levava para casa, eu trazia, eles faziam, eu botava no quadro a letra, eles mudavam, e de novo, esse processo de vai e volta, eu acho que um bimestre foi no tempo certo. O hino para a escola. Falar que foi um aluno, na verdade a ideia foi minha realmente, não querendo ser ele, mas eu que tive a ideia de fazer ele para a escola. Estava pronto para ser musicado? Sim. Final de estar pronto, é que eu falei para vocês assim, não, uns 2 bimestres, um bimestre na verdade foi, de repente foi menos ou foi mais. Quando a gente achou que estava pronto, quando teve assim, ó, todos os professores olharam, né? Eu me reuni com alguns professores, e a gente chegou dali, tirou alguma coisa, colocou, teve a participação da Margarete. Aí a gente achou que já estava bom, não estava muito grande, também não muito curto, já com os estrofes, com refrão, porque até então a gente criou os estrofes, não tinha o refrão. E foi assim, na hora que a gente se reuniu com alguns professores, né, não para mudar a letra, mas para dar uma opinião, a gente achou que já dava para colocar a melodia nele. O professor está a parte que estava sendo feito. Fale um pouco sobre o hino da escola. Bom, falar do hino da escola, agora corta que eu tenho que falar do hino da escola, eu acho que assim, ó, quando a gente cria uma coisa, né, defeito que tem, a gente sempre acha que é certo. E falar do hino da escola, eu sempre comecei a fazer com os alunos e eles escrevendo cada coisa que eu lia, que eu pegava frases interessantes, isso aqui é legal para falar do valor do estudo. Fala da comunidade, porque a nossa comunidade aqui, né, trabalhei 6 anos aqui, é pequena, é importante, né? Então, falar do hino da escola era falar do valor que tinha a escola para nós na época, era falar do valor que tinha os alunos, né? Então, é como uma mãe fala do filho, o valor que o filho tem, né? Então, é sempre falar bem, sempre elogiar, e eu espero que vocês estão cantando, né? Porque esse era o objetivo, quando eu fiz o hino da escola, que cantasse. O hino nacional, que é nosso Brasil, a de Santa Catarina, eles sempre cantavam, não sei se a pessoa já lembra. E o hino da escola a gente cantava, sempre estava aqui, estava sempre no chão. Então, é valorizar o que foi feito, e isso é vocês que vão fazer o papel. Felizes em fazer o hino para a nossa escola, sabendo que em Laguna são poucas escolas que têm hino. Eu, né, como uma das participantes, eu acho que
Fiquei muito feliz, eu acho que a escola, os alunos também, porque até a ideia da professora me fazer um hino. Eu não tinha noção de como eu ia fazer e nem como ia ser cantado. Então, eu acho que todo mundo que participou ficou bem contente com o resultado, porque falava de uma escola bonita. Na época a nossa escola, a estrutura era assim, né? Não é como hoje. E a gente fez o hino, que a escola era maravilhosa, tudo era bom. Era isso que a gente via na escola. Então, eu acho que o resultado foi bom e contentou todo mundo. Quando fizeram o hino, teve alguém que rejeitou, por quê? Rejeição, não. Só teve, assim, pessoas que diziam assim, Terezinha, essa frase aqui não ficou boa, vamos mudar, E como a gente trabalhava junto, como a escola sempre acontece, professores, alunos, trabalham todo mundo junto, então rejeição não teve. Teve muito, porque tinha coisas que não fechavam, levava para casa, trazia de volta, os alunos mudavam, professores também colaboravam, assim, de estar dando palpite, mas não mudando letra, porque até então eles, só falavam, mas rejeição, não. Teve palpites. Talvez até quem dissesse que não ia, isso aí não vai sair. Isso tem, como todo lugar tem. Mas deu certo. O maior desafio do aperfeiçoamento do hino. Eu encontrei foi quando estava a letra pronta, tudo certinho. Levei para as salas de aula, mostrei para eles como ler uma poesia, sem música, sem nada. E agora? Nós vamos ter que cantar isso aqui. Quando era uma paródia, é tranquilo, Troca a letra, pronto, já tem o ritmo, a melodia pronta. Mas a gente não podia copiar nada, Senão a gente ia ser processado. Mas assim, o desafio foi botar a melodia mesmo, botar o ritmo na música, na letra que a gente tinha pronta. Eu encontrei, esse foi o desafio maior encontrado. Deu, pessoal, deu a tela Por que você sentiu ao ver o hino da escola também? A gente faz uma coisa, espera o final e eu senti feliz ter conseguido, porque eu acho que o objetivo mais era meu, e que se eu não tivesse conseguido assim, eu ia ficar, me devendo, frustrada, porque eu dei ideia para os alunos, mas eu sabia que eu tinha que dar jeito naquilo ali. Eu tinha que fechar e eu tinha que dar conta. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado. E... não ia falar. Gravação desse lado aqui fica... Cheguei. Natália. É a última professora. Aperfeiçoar os rascunhos. Quem ajudou a aperfeiçoar os rascunhos? Bom, como eu comentei com vocês, a gente fez a letra, os alunos, e no final eu estava com alguns rascunhos e a professora Margarete, que também tem um dom para música, ela trouxe, na verdade ela não levou a minha letra para casa, ela trouxe o estrofe, e viu, Terezinha, isso aqui encaixa perfeitamente aqui. Então foi tirado os estrofes da letra e foi colocado, na verdade, Então, quando chegou os rascunhos na mão da Margarete, assim que eu digo, que ela chegou a colocar o estrofe, já foi quase o fim. Então, a professora, o rascunho, na verdade, foi eu, Margarete, que deu a mão, e os alunos da sala, porque eu lia, e eles também ajudavam a estar mudando. Então, colaboração dos professores, na verdade, dos alunos. Todo mundo teve participação, de um pouquinho, todo mundo fez alguma coisa. Vocês nunca quiseram fazer um CZ? Eu saí daqui, eu saí em 2004, na verdade, que eu trabalhava com 40 horas, Então depois eu vim pra cá e o hino foi feito, acho que em 2002. Então, assim, a ideia de CD, pra nós naquela época, não, hoje qualquer coisa é CD, Qualquer coisa assim, filme, mas naquela época não. Porque eu tinha assim vontade, que eu fiz música, mas assim, não dá pra tocar uma flauta que eu não toco mesmo, porque eu já não pratico. Então eu pensava assim, não gravar um CD, mas que os alunos tocassem. A minha ideia seria, mais tarde, de repente, como hoje já estão com a meio, tocasse no violão, como o aluno que botou a melodia, Leomi, fez, que tocasse na flauta, um instrumento de percussão, mas gravar CD, assim, na verdade, eu não pensei.
Na época não surgiu essa ideia. Então, alguém me comentou depois. Mas gostaria? Ah, lógico. E tinha gravado, não sei se tinha gravado CD. Nós gravamos, nós fizemos uma gravação na rádio, né, com os vozes, as flautas, os violões. Tem um registro da música gravada. Na época, na verdade, na época não surgiu, não tive ideia de estar gravando CD. Mas... Só que a gente fez uma adaptação do arranjo, né, que teve que mudar para incluir as flautas, a parte harmônica do violão ficou igual. Mas a gente teve que fazer uma mudança, fazer um arranjo, na verdade, né, para incluir as flautas. Que é o que Você se inspirou em algum hino? Não, né? Para surgir a ideia, sim, como eu comentei com vocês, mas assim, ó, da letra, e assim, ó, pegar o hino de tantos hinos que a gente tem, né? Até a internet, hoje, se tu for pegar, se tu for puxar na internet, tem hinos prontos, pode até mudar. Mas, não, para surgir a ideia de fazer o hino, sim. Mas para fazer a letra do hino, não, se me inspirei em outros hinos. Você fez mais algum? Eu hoje estou na escola de Garopaba, né? Então, estou passando o mesmo trabalho que eu passei ao fazer. Estou fazendo de novo um hino para a minha escola de lá também não tem. Então, o primeiro hino foi esse. Lógico que o primeiro foi mais difícil, esse eu já sei, né? Então, hoje eu estou fazendo mais uma música, né? Não está pronta ainda, está no mesmo processo ainda de estrofe, né? Nem está longe de ser no final. Mas pronto ainda realmente não. Estou fazendo outro hino. Mas ainda não chegou eu não posso chegar aqui e dizer que já fiz outra música, né? Porque o processo ainda não acabou. Em que escola? E eu trabalho é José Rodrigues Lopes, lá em Garopaba. Com a mesma educação que vocês estavam até agora. Jesus não trabalha, ninguém sabe. Claro, quero fazer uma pergunta. Pode perguntar, se não for de coisas minhas, né? Pessoais, tem um assunto direto, pode perguntar. Então, pessoal, assim, a pedir dispensa no trabalho dela, porque ela estaria trabalhando em uma outra escola, para vir aqui para nos prestar essas informações curiosas. E como a gente já tinha conversado antes, nós não temos registros. Foi um trabalho feito, está aí, está sendo plantado, está sendo explorado, mas a gente não tinha registros de nada disso. E uma escola ela tem que ter documentos, ela tem que saber de onde surgem as coisas, para a gente poder até passar para as outras. O professor Eliomar fez a nossa parte disso, nossa cinegrafista, a psicóloga e a nossa assessora. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas. Nervosa, lógico, porque até então fazer as coisas com os alunos é uma coisa, falar, né, porque se fez é diferente, mas eu gostei bastante de ter esse convite de vocês, né? Quer dizer que valeu a pena o trabalho que eu passei, talvez no momento que vocês estavam, mas eles também estavam na escola na época, eles também cantavam hino na época, eu acho, né? Essa turma na Leve pra frente, cada vez que surgir assim, alguma coisa pra fazer, começa e termine. Talvez o final seja mais difícil do que o começo, mas vale a pena. Estou dando continuidade ao nosso projeto, né, Minha Escola Mais Bonita, a nossa parte da música, né, do hino da escola. Então hoje nós temos dois convidados, né, do Leomir de Souza, que fez a música, né,
do nosso hino, a qual a professora Margarete que ajudou na elaboração da letra e da música. Então eles hoje serão nossos convidados, tá? Para vocês ficarem, né, sabendo desse processo de criação do hino, certo? Tu vai ter que fazer a pergunta, não. Mais alto. Bem alto, bem assim, falsamente. Que ano foi criado o hino? Foi em 2002, eu acho. Pode ir, sabe? São os nomes dos criadores do hino de Saulo e Céia. Época que haviam muitas pessoas envolvidas. Haviam 3 responsáveis e o restante eram os alunos. Os responsáveis seriam a professora Terezinha, que lecionava arte na época, na época Leomir, e eu também, como professora, auxiliei nessa parte. Demais alunos sempre tiveram uma grande colaboração. Até chegar ao atual. Na verdade, a escola de Saulo e Céia não tinha um hino. Então, os diretores da época queriam deixar registrado até pela passagem do aniversário da escola, que seria em abril, 6 de abril, do referido ano de criação, 2002. Então, começou-se a cogitar letras. Então, existem rascunhos anteriores, mas a letra, né, a arte final foi o único hino. Esse que nós vamos cantar no alto. Eu acho que A escola ficou para você. Como para todo outro aluno, é um berço, né? Como se fosse uma família, uma criação, né? Envolveu muito na minha educação. Hoje me emociona entrar aqui e ver tudo diferente da época que eu estava aqui. É a primeira vez que eu estou entrando aqui depois da reforma. Como para todo aluno, é muito importante a escola na vida da gente. O que estimula vocês a fazerem o hino? Meus pais estudaram aqui. Tenho muitas pessoas do passado que eu conheço ainda hoje, né? Pessoas velhinhas da comunidade que estudaram aqui. Então, resgatar a história da escola é de importância vital para que ela tenha memória, porque ela é viva. A escola, ela tem vida dentro dela e a cada ano, a cada dia, não digo ano, é diferente um do outro. Então, houve uma parte no hino que a minha colaboração, que é esta letra aqui. Na década de 20 começou tua missão, povo humilde e altaneiro recebeste em tuas mãos. Semeaste a cultura pensando no porvir, futuro, visando tua história construir. Então eu acho bonito e importante resgatar a história, a memória de cada entidade. E por que não resgatar a história da nossa escola? Povo humilde, Cabeçuda tem um povo humilde, mas não deixa de ser altaneiro, altaneiro no sentido de ter nobreza, de querer crescer. Então, para mim foi importante participar deste processo de criação de Saulo e Céia, do hino de Saulo e Céia, e a gente está sempre disposto, acredito, né, junto com o Leomir, se for solicitado também, a enganjar-se em outros projetos junto com vocês alunos, porque só tem sentido quando vocês estão conosco. É este momento, né, primordial de termos feito lá no passado esse resgate e hoje, depois de alguns anos, estarmos falando novamente sobre isso. Transformar a história do colégio em música, né? É muito mais fácil a gente atribuir a história através da música, né? Decorar uma música é muito mais fácil. O texto, né, de toda a história, e através desse trechinho aqui a gente tem a história da escola e uma música que é muito mais viável de ser gravada na memória. Através da música. Quem musicou esse hino, né? Eu levei a letra para casa e fiz alguns cortes, né? Sempre para encaixar em uma música, em uma melodia. A letra em si, ela não, a princípio ela não tem, né, uma autenticidade, ela tem que ter uns cortes para encaixar nas estrofes, refrão. E me inspirei em tantos outros hinos que tem mais ou menos esse ritmo de marchinha, né, que é já uma marca registrada de tantos hinos que a gente conhece. Foi difícil chegar com isso mesmo. De um dia para o outro. Envolve muito boa vontade, envolve o amor, envolve a dedicação, cumplicidade entre aqueles que estão trabalhando e a aceitação da opinião do outro.
aí, ó, como vai ficar a experiência de fazer isso? Quer começar, Leomir? Acho melhor você começar. Olha, é sempre importante estar engajado nos projetos da escola. E uma das coisas que eu sempre quis, não com pressão, mas por pura vontade mesmo, de opção, foi participar dos projetos da escola. Com qualquer gestão, com qualquer diretor, para mim era pelo bem da escola e eu estava junto. Até hoje eu faço isso. Porque para um professor não há coisa melhor do que ver brilhar os olhos dos alunos quando uma coisa dá certo. E eu percebia este brilho no olhar, eu percebo este brilho no olhar dos alunos quando eles cantam este hino. E é a coisa mais gratificante que há. Ver nos nossos alunos o brilho no olhar por alguma coisa ter dado certo. É de ouvir eles cantarem o hino do Sauliceia. Até porque nem todas as escolas têm. A nossa é uma das poucas escolas que tem o seu próprio hino e, melhor ainda, criado num ambiente escolar por educadores e por alunos. Vocês gostaram do resultado final? A gente está vendo hoje, que a gente vai ver daqui a pouco, né? É o resultado final e sem palavras, com certeza, da minha parte, adorei o resultado. Ficou bom. Ele não é uma coisa amorosa, ele tem movimento, ele tem vida, ele tem história, ele é verdadeiro. Então o resultado final foi excelente. Fico aqui lembrando, uma data eu não sei ao certo, mas lembro-me de que fazíamos equipe de aluno e percorríamos salas de aula apresentando. No da antiga escola aqui, onde nós tínhamos um palco, um pequeno palco construído, ali foi reunido todos os alunos também que ouviram pela primeira vez o hino cantado, foi com violão, né? Com violão, alunos menores, às vezes alunos maiores, ensaiados pela professora Terezinha, isso tudo foi feito no decorrer do ano também. Agora uma data em si, uma única data eu não lembro, a primeira apresentação, sei que houve várias naquele ano. E depois disso, foi gravado no estúdio, uma equipe de alunos gravou no estúdio. É apresentado em vários momentos que a escola sai, né, em alguns eventos, em homenagens cívicas, né, internas, ela está sempre presente o hino. Em que série você estava quando o hino foi criado? Por sinal, meu regente era o Lito, né? E era meu ano de formatura e eu tive o presente de fazer parte desse hino. Alguém se colocou contra a criação do hino? Eu não senti em momento algum oposição contra a criação do hino. Pelo contrário, quando solicitávamos ou pedíamos, havia respaldo. Diretores, engajamento de alunos, de professores. Não senti em momento algum, até não teria nem sentido, né? Alguém se colocar ou se opor contra uma criação vinda de educadores envolvendo alunos e praticamente toda a escola. Em algum momento, Leomir, houve algum problema? Leomir, por que foi tu escolhido para fazer o hino? O hino ou qualquer outro tipo de música, eu sempre me procurava, né? Por ser extrovertido, não ter vergonha de fazer o que eu faço, porque eu tenho orgulho de fazer o que eu faço. E amor a esse tipo de coisa, de música, por isso eu faço um carinho. É o que eu sei fazer, nós vamos fazer isso. Escola Madres, a mais velha que eu transmiro, saúde, venha pedacinho do Brasil. Escola Madres, a mais velha que eu transmiro, saúde, venha pedacinho do Brasil. Fiz orgulho da comunidade e juntos caminhamos com você.
planeta